E aí pessoal, vamos agora para a nossa quinta aula comigo de novo. E agora a gente vai estudar funções de busca, funções de procura, tá certo? Que são PROC-V e PROC-H, que a gente vai falar já depois. Mas já adiantando, vocês podem ver aqui para a aula 5, a gente tem cinco planilhas, então parece ser bastante coisa, mas vai ser uma aula relativamente rápida, tá certo? Então vamos introduzir aqui a gente ao problema. A gente tem de novo aqui um orçamento que a gente teve na segunda aula, sendo que agora é um pouco diferente e um pouco mais complexo. A gente tem aqui uma empresa de orçamento de serviços elétricos, tá certo? Eles são uma empresa que faz instalações elétricas. E aí quando você faz um serviço, você precisa, por exemplo, orçar o serviço, cada parte do serviço que você vai fornecer, como por exemplo, solicitação de mão de obra e por aí vai. E ainda tem também a questão da solicitação dos materiais que você vai usar. E aí, para fazer um orçamento preciso, você precisa ter uma noção de um padrão de quanto é que vai custar cada um desses serviços de maneira unitária, para depois a gente ter uma noção do preço, tá? Então, como a gente fez lá, se a gente juntar o tanto que a gente vai gastar, que isso aqui é feito no dimensionamento do nosso serviço, e juntar com o preço unitário de cada coisa, a gente consegue calcular o preço total e aí, finalmente, saber quanto é que a gente vai gastar na nossa obra, tá certo? Então, isso aqui é muito importante. E aí é muito importante também você ter uma boa base de dados para dizer para você quanto é que é o preço padrão de cada um desses serviços ou materiais que você vai estar precisando, tá certo? E aí existe uma série de bancos de dados que faz isso, e aí são bancos de dados bem grandes mesmo, que tem uma infinidade de materiais e de serviços que você vai lá procurar o serviço que você quer, e então você vai ver o preço e vai poder fazer um orçamento preciso, tá certo? Então aqui, se vocês forem nessa aula 5 fonte, vocês vão ver que tem aqui uma tabela bem grande, que é do órgão do SINAP, que dá aqui o preço de uma série de serviços e materiais relacionados à construção civil, tá certo? Então era bem maior que isso mesmo, mas eu reduzi bastante a só 200 linhas, porque acho que já dá para entender o sentido da gente em fazer o que a gente vai fazer, tá certo? Então, digamos que a gente quer aqui agora fazer um orçamento agora para esses serviços daqui de baixo, tá certo? Então, como é que eu faria a princípio? Eu teria que chegar aqui e qual é o preço unitário de uma fita isolante adesiva anti-chama com uso até 750 volts em rolo de 19 mm e 20 metros. Eu ia chegar aqui, quero isso aqui, então eu vou procurar aqui na minha fonte, vou lendo aqui um por um até encontrar esse serviço, e aí quando eu encontrar, eu vou colocar o preço e vou para o próximo material. Vocês podem ver que isso aí vai dar um trabalho da bexiga, então já não é a maneira mais viável. Qual seria outro jeito que a gente poderia fazer? Poderia chegar aqui, ó. Chegar aqui, dar um Ctrl C no que eu quero procurar. E aqui, quando eu estiver aqui na minha planilha de fonte, eu vou apertar Ctrl L. Primeiro Ctrl, depois o L segurando. E vai aparecer o localizar e substituir. Então eu vou pedir para ele localizar aqui o que eu copiei lá. E ele vai encontrar aqui, ó. Fita isolante adesiva anti-chama com uso até 750 volts em rolo de 9 mm por 20 metros. E aqui eu tenho o preço unitário dele. Vou fechar aqui já. Copio o meu preço unitário. E eu colo aqui. E aí já consegui. Só teria que fazer isso agora para cada um dos meus materiais e serviços restantes. E vocês podem perceber que já é bem melhor. Mas imagine que você tem aqui uma centena de serviços e produtos. Ia demorar bastante para você fazer também. Então como é que a gente pode automatizar esse processo? A gente pode automatizar através de funções de busca, tá certo? Então já vou explicar como é que a gente pode fazer isso, mas antes eu queria dar uma dica para vocês, que é o seguinte: percebam que essa tabela aqui e essa estão em padronizações completamente diferentes, né? Essa aqui já está mais bonitinha, e essa aqui eu deixei mais feinha de propósito, para mostrar para vocês uma função muito legal que tem na maioria dos softwares da Office, da Microsoft, né, do pacote Office, que é a função do pincel de formatação. O que é que ele faz? Vamos ler aqui. Gostou de uma aparência de seleção específica? Você pode aplicar essa aparência em outro conteúdo no documento. Então, a gente pode replicar essa aparência aqui em outra parte do nosso documento. Como é que a gente faz isso? Ó, vou selecionar a parte que eu quero copiar, que é essa aqui. Eu quero copiar essa formatação. Então, eu vou chegar aqui, ó, 2 cliques nesse pincelzinho aqui. Dou um clique duplo, tá certo? Vocês vão ver que ele já está marcando aqui. E aí, eu quero jogar para cá, para essa parte aqui, ó. Segurei aqui no começo, arrastei para cá e soltei. Vocês podem ver que ele já pegou a formatação dessa tabela de cima certinho. Estão vendo? E aqui ficou faltando apagar, né? Aqui é sem fundo. E aqui no final ficou faltando esse aqui, que é o preço total, né? Então como é que eu faço? Eu chego aqui no preço total, 2 vezes no pincel de formatação e clico na sala que eu quero mudar. Ele já ajeitou a minha formatação, tá certo?
E aí, só, às vezes ficam faltando alguns detalhes, como a cobertura aqui, a bordinha. Então eu vou colocar aqui uma borda. E aí já ficou igualzinho, tá certo? Então é uma coisa muito legal, que adianta muito a vida de vocês se vocês quiserem copiar alguma formatação. E que nem tanta gente usa assim, mas é bem prático. E agora vamos voltar à questão do preço unitário. Como é que eu posso fazer para procurar? Então, vamos voltar para cá. O que eu estou procurando é fita isolante e adesivo anti-chama, blá blá blá. Não é isso? Então, como é que eu estou fazendo aqui? Eu estou vindo aqui e fazendo uma procura na vertical por esse valor. Quando eu encontrar esse valor, eu quero ir na terceira coluna, certo? Então, imagine essa matriz aqui, essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira coluna. Quando eu encontrar o valor que eu quero, na terceira coluna vai estar o preço, que é o valor que eu quero pegar para mim, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai usar uma função, como a gente está procurando na vertical, se chama procv, de procurar na vertical. E aí, o que ele está dizendo sobre a procv? Procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna o valor na mesma linha de uma coluna especificada. Tá certo? Então, o que é que ele está fazendo? Ele está indo na primeira coluna de uma tabela, encontrou o valor que você queria, e ele vai em alguma coluna procurar qual é o valor correspondente que você quer, que no nosso caso é o preço. Tá certo? É um pouco confuso, mas vai ficar mais claro, eu espero. Então, vou aqui abrir o parênteses. Qual é o primeiro parâmetro? É o valor que eu estou procurando. Onde é que está o valor que eu estou procurando? Tá aqui. E agora ele quer saber a nossa matriz tabela. Onde é que está a nossa matriz tabela? Está aqui, ó, na nossa aula 5 fonte. Então, sem clicar em mais nada, eu tenho que vir aqui em aula 5 fonte e selecionar qual é a minha matriz tabela inteira. Se eu fizer isso aqui, ó, e selecionar a tabela inteira, vai dar um problema pra gente. Por quê? Porque lembra que ele fala aqui que a minha função procv, ela procura a primeira à esquerda. Se eu apagar aqui, ó, ele vai falar que ele procura a primeira coluna à esquerda. Então, qual seria a primeira coluna à esquerda que ele estaria procurando? Seria essa aqui do órgão. Ele só encontraria sinapse, 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 e não é isso que a gente está procurando. Então, a gente tem que selecionar a partir daqui, que seria a nossa primeira coluna, tá certo? Que é a nossa primeira coluna de busca. Então, aqui, ó, no procv, de novo, esse é o valor que a gente está procurando. A matriz tabela, que é onde a gente vai procurar os nossos dados, começa aqui, porque a primeira coluna é onde está a informação que eu quero buscar, e aí vai até o final aqui. Vou pegar isso tudo, tá certo? Então, peguei essa tabela inteira e percebam que, como eu peguei o valor de uma planilha diferente, ele fez uma referência, ó, colocou aqui entre aspas simples, aula 5-fonte, que é o nome dessa planilha aqui, e coloca depois uma exclamação, e aí é o endereço da célula nessa planilha aqui. Então, o que é que ele está dizendo? Olha, vá na planilha aula 5-fonte, e aí ele coloca uma exclamação para separar, e no endereço C3E196 dessa planilha, você vai encontrar o valor, tá certo? Então, sempre que você for fazer uma referência a uma outra planilha, ele vai fazer isso aqui automaticamente. Você pode fazer manualmente também, mas é bem mais fácil se você for só clicando, tá certo? Então, vou dar um ponto e vírgula aqui. Número do índice da coluna. Então, vamos lá. Essa aqui é a nossa matriz de dados, tá? Vou copiar só uma parte aqui. Essa aqui é a nossa matriz de dados. Então, essa aqui é a primeira coluna. Essa aqui é a segunda coluna e essa aqui é a terceira coluna, tá? Então, na primeira coluna está o valor que a gente está procurando, está o valor que a gente está buscando. E na terceira está o valor que a gente quer, que é o preço, né? Então, o número do índice da coluna que eu quero pegar é o 3, tá certo? Que seria a terceira coluna, que é o preço que eu quero encontrar, que é o valor correspondente. E aí depois tem outro parâmetro que é obrigatório também, que é para dizer se você quer uma correspondência aproximada, se você quer que seja só parecido, e parecido vai ser suficiente. Se você estiver trabalhando com um número, vai ser um número que chegar mais perto do que você está procurando, ou se você quer uma correspondência exata. Como eu estou trabalhando com caracteres e eu quero encontrar exatamente o que eu estou procurando, eu vou colocar aqui o parâmetro falso, tá certo? E aí vocês podem ver que ele já encontrou aqui, ó, o 6,65 que a gente tinha encontrado antes. E se a gente arrastar aqui para baixo, o que é que aconteceu? Ele encontrou já tudo rapidinho, e se a gente tivesse 100 processos, ele ia encontrar o 100 ligeirinho, tá vendo? Feito isso, a gente já usou o procv para procurar uma coisa na vertical, então essa função é bem importante quando você quer procurar em bases de dados, por exemplo, quer procurar em lugares bem grandes e fazer isso várias vezes. E agora o que a gente pode fazer? A gente vai calcular o preço, que a gente já sabe fazer, que é a quantidade multiplicada pelo preço unitário. Vou reproduzir para os demais. E aí, como ele muda a formatação, eu vou botar para encher sem formatação.
E aí, feito isso, só preciso calcular o total, né? Que é igual à soma do que está aqui nessa coluna. Calculei, fiz aqui o nosso orçamento bem rapidinho, tá certo? Então, essa é a primeira parte, a gente está usando o PROC-V, que é procurar na vertical, mas agora vamos para a nossa planilha da base de dados dos funcionários agora. E se os nossos dados agora estiverem na horizontal, tá? Então, percebam que agora a nossa tabela está distribuída na horizontal. E aí, se eu quiser, por exemplo, procurar por funcionário e saber quanto ele ganha, por exemplo, eu tenho que primeiro procurar na horizontal, para depois eu vir aqui na coluna e encontrar o índice que eu quero, tá certo? Então, percebam aqui que eu tenho que ter outra maneira de fazer uma procura, porque antes era na vertical, agora vai ter também uma procura na horizontal. Se um era PROC-V, agora a gente vai usar o PROC-H, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Digamos que a gente tem aqui um servidor de consulta, que se a gente pesquisar o nome do nosso funcionário, a gente vai descobrir o cargo, o tempo de serviço, a carga horária e quanto ele ganha, ou ela ganha, tá certo? Então, a gente pode procurar o nome da pessoa usando o PROC-H, e aí quando a gente encontrar o nome da pessoa, a gente pode encontrar, consequentemente, o cargo, o tempo de serviço, a carga horária e o salário, tá certo? Então aqui a gente vai fazer uma busca na horizontal pelo nome, e quando a gente encontrar, a gente vai descendo aqui entre cargo, tempo de serviço, carga horária e salário, tá certo? Então vamos começar aqui, ó. O nome da pessoa, a gente que vai escrever, tá certo? Então vou colocar aqui nome da pessoa por enquanto. E aí como é que eu faria isso? Se eu quero procurar o cargo da pessoa, eu tenho que primeiro procurar na horizontal qual é o nome dela, né? Então, vou chegar aqui, ó, procurar na horizontal, qual é o valor que eu estou procurando? É o nome dela que vai estar aqui nessa célula. Qual é a matriz tabela que eu tenho que procurar? Então, tá aqui na minha base de funcionários. Se eu chegar aqui no comecinho, pegar aqui no começo, essa aqui vai ser a matriz onde eu vou procurar os meus dados, tá certo? E aí percebam que, se eu estou procurando na horizontal, a primeira linha vai ser essa aqui, que é onde ele vai procurar os meus dados. Então, ele vai procurar aqui o nome das pessoas. E aí, se eu der um ponto e vírgula aqui, ele pergunta qual o índice da linha da informação que eu estou procurando. Então, a primeira linha é o nome, a segunda linha é o cargo. Então, o índice 2 é o que eu estou procurando agora. Então, é 2. E aqui, de novo, o parâmetro vai ser verdadeiro ou falso. Como eu quero uma correspondência exata, eu vou clicar aqui no falso, tá certo? Dar um duplo clique e fechar o parêntese, dar um Enter. Vocês percebem que ele deu um ND. Por que ele deu um ND? Porque não tem ninguém com esse nome aqui nessa tabela. Então, ele não vai encontrar nada. Tá certo? Mas se eu chegar aqui e pegar o nome do Antônio Carlos, ele vai encontrar o cargo do Antônio Carlos. E aí eu vou fazer a mesma coisa agora, só que mudando o índice que eu estou procurando. Primeiro eu queria o cargo, que era o índice 2. Agora eu vou querer o tempo de serviço, que é o índice 3, a carga horária, que é o índice 4, e o salário, que é o índice 5. Tá certo? Então o que a gente vai fazer agora? Vai calcular o tempo de serviço. Então é PROC-H de novo, só para praticar. Qual o valor que a gente está procurando? É o nome da pessoa. Qual é a matriz tabela que a gente vai usar? Vai ser a mesma matriz tabela daqui até aqui. Ponto e vírgula. Qual é o índice que a gente está procurando? Agora a gente está procurando o tempo de serviço. Então, é coluna 1, 2, então é linha 1, 2, 3. E aqui é falso também. Tá? Então, se eu der um Enter, ele encontrou aqui o tempo de serviço, eu vou fazer o mesmo para as outras. Então, é proc igual a procurar na horizontal. O valor é esse. A tabela é essa. Que mais? O índice agora é o índice 4, né? Porque é a carga horária. E o índice vai ser falso aqui. Então, aqui vai ser igual a procurar na horizontal, abre parênteses, qual é o valor que eu estou procurando, o nome, a tabela é a mesma. O índice é 1, 2, 3, 4, 5 agora, e o valor é falso. Então, ele já encontrou aqui todas as informações. Se eu colocar aqui o nome de outro funcionário, como por exemplo, a Daça, ele vai mudar aqui, vai dar a função da Daça. Sendo que qual é o problema aqui? Digamos que eu quero procurar, por exemplo, a Luana Cafra Goulart. E aí, quando eu estava procurando isso aqui. Luana Cafra Goulart. Ele não encontra nada porque aqui eu escrevi o Cafra errado.
né? E aí ele vai procurar exatamente essa correspondência e ele não vai encontrar nada que vai dar erro. Então perceba que eu tenho uma chance muito grande de errar o nome da pessoa e isso aqui não servir de nada. Então tem maneiras da gente contornar isso, deixar muito mais fácil o nosso usuário procurar só com os funcionários que já existem na nossa empresa. A gente pode criar uma lista de todos os funcionários que existem e aí ele só vai poder selecionar esses funcionários que já existem sem errar, tá certo? Então como é que a gente pode fazer isso? Seguinte, a gente vem aqui, ó, na minha célula de nome, eu venho aqui na minha aba, na minha lista de abas, e eu venho aqui em dados, tá certo? Nessa parte de dados, eu venho aqui, ó, do lado desse texto para colunas, esse que tem aqui validação de dados, que tem um Vzinho e um bloqueio, eu vou apertar aqui, tá certo? E aí ele pergunta, o que é que eu quero permitir que apareça aqui? Eu quero permitir que apareça uma lista. E onde é que está a fonte dos meus dados? Onde é que eles estão? Onde é que a lista está? Então a lista está aqui, ó. A lista é composta por esses valores aqui, tá certo? E aí eu vou dar um OK. E agora o que é que acontece? Agora aqui eu criei uma lista que se você chegar aqui e selecionar a Josefina, vai ter todas as informações sobre a Josefina. Se eu chegar aqui no Tiago, vai ter todas as informações sobre o Tiago. Se eu tentar no Antônio, vai ter tudo sobre ele. E agora eu não tenho mais chance de ficar errando o nome do pessoal. E eu tenho até uma lista do número de pessoas que vai... Uma lista com todas as pessoas da minha empresa. E se eu quiser, eu posso até chegar aqui, ó. Clicar com o botão direito na minha ala 5, que tem a base dos funcionários. E eu posso ocultar, porque eu não preciso mais disso, que eu posso tirar todas as informações pela nossa interface. Então, vou ocultar aqui, ó. E eu posso só ficar procurando por aqui. Certo? Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido como funciona o PROC-V e o PROC-H. Pode ser um pouquinho complicado a princípio, mas acho que se vocês forem voltando, dá para entender e ver que tem muita aplicação muito interessante para isso. Outra coisa que eu queria mostrar é que você pode dar um nome para um certo conjunto de dados, tá certo? Então, digamos que aqui, ó. Então, vamos voltar aqui. Eu quero que reapareça a minha planilha de base de dados com meus funcionários. Então, eu clico aqui, ó, com o botão direito, exibir, e escolho para exibir essa aqui, tá certo? Então, tá aqui ela aparecendo de novo. O que eu quero fazer? Eu quero dar um nome para essa célula. Vocês percebem que o nome dessa célula aqui é B4, o nome dessa é B5, o nome dessa é B6. O que eu posso fazer aqui, ó? Posso selecionar um conjunto de células, uma célula só, e escolher dar um nome para ela, tá certo? Então, se eu chegar aqui, ó, o nome que está aqui é o nome lista que eu já tinha colocado antes. Mas eu posso escolher que o nome dela agora vai ser lista do curso, tá? Então, esse conjunto de células aqui agora se chama lista do curso, tá certo? E aí, feito isso, como eu já tenho o nome dessa base de dados, eu já tenho o nome dessa lista, quando eu vier aqui na minha validação de dados, eu posso aqui só permitir e a minha fonte vai ser igual a lista curso. E se eu der um OK, ele vai agora lá no lista curso certinho procurar tudo aqui, tá certo? Essa outra maneira, vocês podem colocar um endereço também, vocês podem dar um nome para as células de vocês e usar para alguma coisa. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui, tá certo? Digamos aqui que eu tenha uma célula de desconto, tá certo? E esse desconto seria de 5%, tá certo? Eu tenho um produto que custa R$500. Qual vai ser o preço final? Quando eu aplicar o meu desconto. Então, vai ser igual a 500 menos o desconto, que é 5% de 500, tá certo? Então, eu posso chegar aqui e meu preço final vai ser 475, tranquilamente, tá certo? Sendo que o que é que eu posso fazer também? Eu posso chegar aqui e dizer que essa célula aqui não vai mais se chamar G4, ela vai se chamar desconto. Então, aqui, sempre que eu clicar aqui agora, vai aparecer que o nome dela é desconto. E aqui, como o nome dela mudou, agora eu posso chegar aqui e dizer que vai ser o preço do meu produto menos o desconto. E ele já marcou lá, ó, multiplicado pelo preço do meu produto de novo. E aí eu chego nos mesmos 475. Então você pode fazer essa referência aqui também. E se eu mudar o valor do meu desconto, ele vai encontrar certinho, tá certo? Só no meio de explicar aqui para vocês, porque pode ser bem interessante em alguma aplicação de vocês. Mas é basicamente isso.